Olá! Hoje nossa entrevistada é a mestre em educação, filósofa, escritora e professora Tânia Zaguri. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, Denise? Bom dia. Aliás, acho que já é quase boa tarde. É um prazer estar contigo. Prazer é meu. Tânia, vamos falar sobre um assunto recorrente, a pandemia. Você é uma Certo. especialista em falar para pais, né, na sua relação com os filhos. E vamos começar com o seu livro Novos Perigos que Rondam os Nossos Filhos. É Queria que esse você... aqui, ó. A Isso. capinha dele, já com o tablet, o celular, né, o computador de mesa, o notebook, que, na Então, verdade, é a grande inovação tecnológica que chegou para todas as casas, né? E que, na verdade, muitas vezes os pais não estão preparados para lidar com isso do ponto de vista educacional, né? Na verdade, é um grande desafio, porque o que eu vejo acontecer hoje em dia é que cada vez mais cedo as crianças querem um celular. Na verdade, eu sempre digo para os pais, não, ela não quer um celular. O que o seu filho quer, o que a sua filha quer, é a rede social. O que ela quer, na verdade, é se comunicar com os coleguinhas, que é um grande, digamos, barato do momento para os jovens e para as crianças também. Só que, como o título do livro diz, né, são novos perigos. Então, por exemplo, o que a gente vê na sociedade como um todo? O que aconteceu mundialmente falando? O que aconteceu foi que as pessoas abraçaram esse novo meio de comunicação assim apaixonadamente, né? Então, os perigos eles se revelam depois, quando os pais já deram celulares com internet. Evidentemente que se você der um celular para o teu filho só telefone, ele vai dizer, não quero. Ele não quer isso. O que ele quer é a web. muitos É pais a... já adiantam, né, as crianças nesse caminho aí, porque a gente vê, às vezes, criança no restaurante, né, pequenininho lá no celular, não tem, de repente, 1 ano de idade, e isso só para deixar os pais comerem em paz, assim, é uma certa... começa por aí. Exatamente. Então, em relação a esse exemplo, por exemplo, esse exemplo que você acabou de dar, é interessante a gente observar que o que a gente pensa, né, que o pai e a mãe são para uma criança. Além de ser os provedores e os educadores, eles são também os maiores defensores dos filhos. Quer dizer, os pais eles estão com essa tarefa de defender os filhos dos perigos. Só que o que nós estamos vendo nessa geração mais jovem de pais, quer dizer, que está começando a criar os filhos agora, é uma geração que já cresceu com o celular em punho, aliás, não apenas com o celular, com todos esses novos gadgets, né? Então, por exemplo, tem computador, tem tablet. Então, você vê que o que acontece é que a criança não adquiriu ainda uma maturidade para uso e os pais dão. Os pediatras, por exemplo, eles alertam sem parar para o perigo que é o uso precoce de celular por uma criança de 1 ano e meio, 2, 3, quando eles ainda estão, às vezes, assim, com 1 ano, por exemplo, eles ainda estão em formação, sistema nervoso central, à vista. Então, o que a gente está vendo hoje, já como resultado disso, para falar do menos perigoso, né? É um aumento brutal do número de pessoas míopes em todo o mundo e cada vez mais cedo. Então, isso já é uma decorrência do uso das telinhas muito precocemente, porque elas emitem raios, elas emitem muita luminosidade e a gente ainda não sabe
até que ponto isso pode ser prejudicial. A gente já sabe, por exemplo, que o número de míopes está aumentando vertiginosamente. E isso é o que eu considero o menor perigo, porque você bota um óculos. Mas, de qualquer forma, se você começa a usar óculos com 3 anos de idade, é até um problema, porque a criança fica meio que podada para atividades como atividades de corrida, né? Ela já fica presa, aquele óculos já é um perigo a mais. É. Mas o que a gente está vendo é que os pais hoje eles não estão se preocupando muito com esse aspecto macro, né? Eles estão se preocupando com aquele imediatismo que é muito característico dessa nova geração. Então, se hoje, se nesse momento o menino está quietinho, está me deixando em paz, eles tendem a permitir esse uso precoce e excessivo, que é realmente um dos perigos que podem ocorrer, não apenas a miopia, mas, por exemplo, a criança ser contactada por pessoas não tão bem intencionadas e ela não sabe como se defender. Então, nós vemos o número de casos de pedofilia aumentando também desproporcionalmente, e isso já é um perigo bem mais sério do que a miopia, né, Denise? No caso, o que você acha assim, recomendável? A partir de que idade uma criança pode começar a usar? Porque a gente também está, ao mesmo tempo que é perigoso, também não podemos evitar, né? Porque senão a criança também fica se sentindo à parte, porque todo mundo usa, né? Bom, esse é um grande problema da classe média e alta, né? Todo mundo tem, o argumento que nossos filhos descobriram que funciona fantasticamente bem, né? Porque a competitividade da sociedade capitalista, consumista, ela faz com que as pessoas tenham esse medo de ficar atrás, de ficar menos, né, do que os outros. O meu filho não tem, mas todo mundo tem. Então, as crianças descobriram isso e elas são magistrais, né? Quando querem uma coisa, elas descobrem o caminho certinho para conseguir o que querem. Cabe a nós, pais, educadores, né? Cabe a nós termos maturidade, não é a criança. A criança é imatura, por isso que ela precisa ter, digamos, quem a guie, né? Quando ela é maior de idade, ela é responsável pelas suas decisões, mas a gente sabe que nem sempre uma pessoa de 16 anos, que já está dando hoje a possibilidade de se tornar maior, né? Ela tem maturidade para enfrentar certos riscos que vêm aparecendo e que são perigos que a gente não imaginava que nossos filhos teriam que enfrentar. Mas, Tânia, hoje em dia, exatamente por conta da pandemia, o mundo virtual cresceu muito, né? O apelo, a gente vê aí, tudo é live, eventos no YouTube, enfim, a gente tem que agora, a nossa distração hoje é o mundo virtual. E aí eu te pergunto, como... Então, o que eu sugiro é que com as crianças pequenas, a partir da idade em que os pediatras já dizem que é possível o uso sem prejuízo de visão ou de saúde, você permita sob monitorização. Quer dizer, há uma grande diferença, há um espaço entre 8 e 80, né? De você deixar na mão da criança o celular ou um computador com web, sem nenhuma supervisão, e aí é que mora o perigo, porque ela pode ser acessada por pessoas de má intenção. Nós já estamos sabendo de, por exemplo, aqui no Brasil, 2 casos em que meninas marcaram, mocinhas de 15, 16 anos, foram ao encontro de pessoas que pareciam que eram jovens, que elas estavam começando a namoricar pela web, mas que, na verdade, eram pedófilos adultos, e elas foram 2 casos registrados no Amazonas,
elas foram estupradas, violentadas e mortas. Então, não é uma coisa que a gente esteja falando sem base ou por medo da novidade, de maneira nenhuma. Eu própria, eu sempre digo que a web me permitiu fazer coisas incríveis em termos do meu trabalho como escritora. Eu tenho uma coleção de livros infantis de 6 volumes que foi toda escrita por mim, ilustrada por um ilustrador maravilhoso que morava, na ocasião, na França, né? No Canadá, e depois ele se mudou para a França, e nós fizemos toda a parte de ilustração, ele me mandando os rascunhos, e eu analisando pela web. Então, realmente, eu sou uma usuária pesada, digamos assim, mas eu tenho perfeita consciência de que é diferente, né, um adulto usar, uma criança de 3 anos usar e uma criança de 10 anos usar. Nós não estamos de maneira nenhuma demonizando a web nem as redes sociais. O que é importante é a gente orientar os filhos para que eles aprendam a usar adequadamente. Então, quanto menor a criança, menos capacidade analítica ela tem. Então, ela vai julgar de acordo com a possibilidade dela naquela idade. Por isso, a gente tem que orientar. Então, o uso pode ser, sim, esse recurso pode ser utilizado, mas deve ser feito sob supervisão. Então, você pega, em vez de dar um celular para o teu filho na mão dele, para ele usar como ele quiser, você pode usar o notebook, né? Em que você bota numa mesa, bota a criança ali perto, né? Numa cadeirinha adequada para a coluna, porque também está tendo muito problema de coluna, né? Por conta do uso inadequado, as pessoas ficam assim o tempo todo. Então, problema aqui. Então, é preciso que a gente cuide dessas coisas antecipadamente, para prevenir as lesões, né? E os problemas de vista e, o que é pior, os problemas emocionais que podem ocorrer. Então, você vai supervisionar, você olha o que ela está fazendo, até uma certa idade. E essa certa idade, digamos que é apenas a partir da adolescência, mas não assim, que a adolescência hoje vai dos 10 aos 24 anos. Né? Nós, pais, hoje até temos os 24? esse grande desafio. Porque cada vez a adolescência está começando mais cedo e, o que é pior, está terminando mais tarde. Porque a gente só considera uma pessoa adulta através de 3 critérios. O primeiro deles é a capacidade de pagar suas contas, digamos, né? De se autossustentar. Então, no momento que ele gere a sua vida, as suas contas e tudo, ele é realmente capaz de administrar a sua vida, né? Antes disso, não, porque ele depende do pai, da mãe ou do tutor, seja quem for, para tudo que ele precisa, né? A segunda coisa é ele ser capaz de manter relacionamentos emocionais de uma forma madura e equilibrada, né? É interessante isso, porque até então a maioridade se conquistava. Assim, eu sei que a maioridade é uma coisa e isso que você está falando é outra, mas é interessante que o nosso ponto de referência sempre foi a partir dos 18 anos, né? Ou a partir dos 21 anos. E agora você está falando uma coisa que realmente é nova para mim, pelo menos. Porque eu vou explicar, até é interessante a gente explicar para as pessoas entenderem. O que ocorreu foi que o mundo mudou, né? Então, algumas décadas atrás, digamos umas 4 décadas ou 5, uma pessoa com 18 anos, ela, em geral, ela já, a grande maioria das pessoas já estava trabalhando, né? Hoje ainda continua assim, mas principalmente nas classes média e alta, a idade adulta está chegando mais tarde. Por quê? Até por exigências do mercado de trabalho, em que as pessoas, por exemplo, que fazem uma profissão de nível, que buscam uma profissão de nível superior,
elas só vão se formar em torno dos 18, 19, 20. Se for medicina, se for engenharia, 22, 23 anos. Então, ela começa a trabalhar bem mais tarde. Por quê? Porque, por exigências do mercado de trabalho, nós estamos tendo carreiras que ficam mais tempo em formação, né? E, por exemplo, medicina, depois que ele se forma, depois de fazer 6 anos de nível superior, ele ainda tem que fazer aperfeiçoamento, especialização. Então, acabam sendo 10 anos para você dizer que uma pessoa está realmente medicamente formada, né? Para competir no mercado de trabalho. E à medida que as profissões vão se tornando mais complexas, elas vão exigindo mais especializações. Então, as pessoas estão demorando mais a entrar no mercado de trabalho. Isso é mais específico no caso aqui do Brasil, ou você está falando isso de uma forma geral? Porque tem uma diferença, né, entre a cultura de cada país. Na verdade, o alongamento da adolescência é um fenômeno mundial. E está muito ligado a esse fator que eu coloquei, que é o fato de que as pessoas precisam estudar mais para se profissionalizarem. Por quê? Porque há mais saberes, então há mais coisa a ser aprendida. Então isso está acontecendo praticamente no mundo todo. Agora, há uma diferença cultural no sentido de que, por exemplo, nos Estados Unidos, os jovens eles têm uma cultura de trabalhar cedo, né? Diferentemente aqui do Brasil, em que nas camadas A e B, e uma parte da C também, quando os pais podem, quando eles conseguem manter os filhos sem trabalhar, eles mantêm os filhos sem trabalhar, né? Quer dizer, as crianças aqui, os jovens estão mais habituados a viver de mesada até mais longamente do que, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros países. O fenômeno é mundial, com diferenças específicas culturais, né? Então, amenizam ou exacerbam esse alongamento. Eu até publiquei um livro sobre esse tema, Encurtando a Adolescência, que é justamente orientando os pais em como agir para que os filhos não permaneçam adolescentes até 30 anos. Porque existem casos hoje que a gente vê que tem um eterno adolescente em casa. Às vezes é uma pessoa de 40 anos, 35, que é formada, que tem nível superior completo, que tem especialização, mas que volta e meia sai do emprego, abandona. O abandono de emprego hoje não é apenas quando a pessoa é demitida. O próprio jovem se demite quando ele se aborrece por qualquer coisa. Quer dizer, o que a gente vê é uma intolerância à frustração, que tem uma relação direta com o que eu trabalho nesse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês. Filhos adultos mimados, pais negligenciados, tem uma relação direta com a maneira pela qual a gente educa os filhos. Então, se você mima demais, você protege demais, e isso é uma cultura brasileira nas classes mais favorecidas, né? Porque, claro, da C para baixo não tem conversa. As pessoas com 16, 17 anos já estão trabalhando ou tentando, pelo menos, trazer alguma ajuda renda, né? à família. Exatamente. Então, esse alongamento da adolescência, ele faz com que, ao contrário do que os pais das classes A e B, principalmente, pensavam, esse protecionismo, essa superproteção, ela não foi benéfica, porque fragilizou os jovens, como eu já tinha colocado nesse livro que eu mostrei, e também no Limite Sem Trauma, em que eu alerto os pais. Esse livro aqui eu acho fundamental todos os pais lerem, porque ele dá, digamos, uma segurança para o pai na hora de dizer o não e na hora de dizer o sim, que são fundamentais, né? Essa segurança é fundamental, saber a hora de dizer o não e a hora de dizer o sim são elementos fundamentais para que a criança cresça fortalecida, ao contrário do que a gente tem visto.
E o que acontece é que quando a criança é muito protegida, quando ela entra para o mercado de trabalho, ela espera, né, digamos assim, magicamente encontrar a mesma proteção que ela tem na casa dela, a mesma super proteção, e ela não encontra. Então, ela se aborrece quando o chefe dá uma ordem, não, eu quero que esse relatório seja refeito, não está bem feito. Aí ela se sente perseguida. Por quê? Porque ela não está estruturada para ouvir uma crítica, Não. porque ela só ouviu sim na vida. Tudo que a criança quer, ela faz. Ela pede uma coisa, ela ganha. Ela não tem que lutar por nada. Quando ela se forma e entra no mercado de trabalho, ela tem uma Choque. verdadeira quebra de paradigma, né? Um Ela leva choque, um choque uma da quebra de realidade, né? paradigma. Exatamente. Por quê? Porque ela não estava acostumada, ela não esperava que o mundo fosse assim. Então, nós temos hoje até em psicologia o que se chama síndrome do mundo cruel. Já se criou até uma espécie de diagnóstico para esse jovem que se sente perseguido, né? Ele não é paranoico, mas ele tem uma formação educacional que pode conduzir a uma fragilização, que a vida, se você não aprende em casa, você vai aprender da forma mais dura, Cruel, que né? é na vida, e também sem capacidade de defesa, né? Porque à medida que você vai aprendendo a tolerar frustrações, que é quando, por exemplo, tua mãe diz isso pode, isso não pode, não, você não vai sair hoje, não, você esse fim de semana não vai para a festa porque você tirou uma nota baixa, isso não faz mal, né? Isso é digamos, um limite educacional. Então a criança vai aprendendo que ela tem obrigações também, não só direitos. E isso é muito importante, muito. É fundamental para o equilíbrio na vida, né? Eu queria que você fechasse Claro. essa nossa conversa falando sobre o ano atual que a gente está vivendo e quais são os principais cuidados que os pais precisam ter esse ano em relação aos seus filhos, seja em relação ao uso exagerado, né, com esses perigos que você relata nesse seu livro, ou em relação aos traumas, né, que essas crianças podem ou não carregar. Qual é o papel dos pais esse ano em relação à educação dos seus filhos? Bom, a primeira coisa que eu acho fundamental para os pais é não considerarem, como eu tenho visto muita gente falar, esse ano perdido. Esse ano não foi perdido. Eu acho que é muito importante que os pais acreditem nisso. Isso foi um ano ganho. Então, a primeira coisa importante que os pais têm que entender e acreditar e passar credibilidade para os filhos é que nada foi perdido esse ano. A gente ganhou. A outra coisa importante é que esses momentos em que a criança está em casa, a tarefa dos pais, a criança está tendo aulas pela web, é claro que não são aulas tão motivadoras quanto quando você está na presença física de um professor, não é tão afetivo quanto com os coleguinhas, né, presentes, mas é o que existe. Então é importante a gente mostrar para os nossos filhos que nós não estamos perdendo nada com isso, nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando saúde e vida, que são as duas coisas mais importantes que nós temos. E, evidentemente, que tudo isso também eu acho importante os pais ficarem tranquilos, porque nós, professores, temos instrumental para que esses conteúdos que, digamos, ficarem menos bem trabalhados, ou aqueles que não foram trabalhados totalmente porque houve essa paralisação grande de aulas, né, durante um bom período, isso tudo se recompõe. É para isso que nós temos planejamento anual, que a gente chama de planejamento educacional, temos planos de curso e planos de aula. O plano anual ele vai rearrumar tudo. O que não foi dado em 2020 poderá ser dado em 2021.
me parece que o mais viável é que as aulas sejam retomadas em torno de abril ou maio do ano que vem, integralmente e sem riscos, já com a população vacinada. Então, ninguém vai ter perdido nada. Isso eu acho que os pais precisam entender e passar essa credibilidade nessa ideia, né? Os filhos. Agora, você pode propiciar a seu filho o uso um pouco mais alongado da web. Ele já vai fazer o uso para assistir aula. Agora, que ele possa ter encontros um pouco mais longos com os amiguinhos, a gente pode programar isso junto com os filhos, deixar até eles próprios decidirem, por exemplo, qual horário que eles preferem, né? Ficar de papo com os amigos, se eles preferem logo depois da escola ou querem primeiro fazer as tarefas de casa. Então, isso se organiza, é uma tarefa importantíssima dos pais, ajudar os filhos nesse planejamento e supervisionar. Outra coisa que eu quero dizer para os pais é que vocês não têm que fazer tarefa de casa com os filhos. Não precisa, você precisa supervisionar. Quanto menor a criança, é mais importante que você veja quais são as tarefas que foram passadas e você acompanha, quer dizer, deixa ele fazer quando ele te disser que acabei, mas já fiz as tarefas, você dá uma olhada para ver se está bem feito. Não é corrigir também, não precisa corrigir. Olha quanta coisa a menos, pai, mãe. É um grande alívio. Você não precisa corrigir, quem vai fazer isso é o professor. Eu acho que esses são os cuidados, né? O que eu diria para os pais. Fiquem bem, aproveitem esses momentos em família para fortalecer as relações. Eu me lembro sempre, posso ainda falar relatar um casinho, tem tempo para isso? Rapidinho. Eu me lembro que teve uma época na minha infância em que houve uma espécie de blackout diário. Nós tínhamos uma época de poupar energia, então cada casa ficava 1 ou 2 horas sem luz por dia. Bom, na época você imagina que a gente já não era como agora, que já tem celular, essas coisas todas, não existia. Então, foi um período, para mim, eu tenho isso uma recordação maravilhosa. Por quê? O meu pai e a minha mãe estava fazendo as suas tarefas, meu pai contava histórias para nós da infância dele. E hoje eu estou até escrevendo um livro baseado nessas memórias, né, que ele me relatava da infância dele, maravilhosa, uma infância rica, de menino pobre que ele era, mas solto, né? Aquela infância que não volta mais, mas que hoje tem outras coisas bacanas, mas eu estou achando maravilhoso me relembrar. E isso não foi nenhum problema para mim, porque teve essa relação afetiva aprofundada. Aproveitem para isso. E, inclusive, é uma das coisas que as pessoas estão falando, né? Que está se resgatando muito essa relação familiar, né? As pessoas estão ficando mais em tempo, os pais com os filhos. Isso almoçar junto, né? Jantar junto. Isso. Coisas que a gente não podia fazer, agora a gente está podendo. Então vamos aproveitar. Junto, no almoço, jantar. É uma beleza, né? Isso fortalece os vínculos, principalmente se nós soubermos olhar isso com positividade, não negativamente, sim como uma coisa que está acontecendo, que nós estamos nos salvando nossos filhos e podendo ter a chance que muita gente, infelizmente, não está tendo, né, de se precaver para não pegar esse terrível vírus. Mas muita gente está tendo que voltar ao trabalho com risco de vida. Então, nós somos privilegiados. Eu acho que é uma coisa que precisa ficar muito claro. É isso aí. Tânia, muito obrigada. E vamos aguardar as novidades, seus novos livros e muito sucesso para você. Obrigada, querida. Eu espero ter sido útil. E obrigada pelo convite mais uma vez, Denise. É sempre um prazer estar com você. Igualmente.